Bom dia, pessoal, beleza? Tudo bem? Esse complemento dessa aula de hoje eu vou repor os minutos finais da última aula gravada. Teve um erro no download do arquivo, devido a um erro na internet, e a tela ficou travada, o áudio foi gravado em algumas partes, outras partes falharam, mas houve uma falha na tela, então eu vou repassar aqui para vocês esse material final da última aula. Bom, a gente estava vendo os mapas de propriedade, a forma de utilizá-los com os índices de mérito, utilizando as propriedades dos materiais e a forma de interpretar e utilizar os mapas de propriedade. Aqui a gente tem uma liga de alumínio como exemplo. Esse exemplo mostra aqui o alumínio puro. A gente tem aqui, deixa eu pegar a caneta, a gente tem uma liga de alumínio puro, com propriedades mecânicas de limite de escoamento em torno aqui de 20 a 30 megapascal, através de precipitação ou de solução sólida, né, formando ligas, principalmente ligas de alumínio silício, alumínio magnésio, alumínio cobre, a gente consegue aumentar o limite de escoamento dessas ligas. Então, tem aqui ligas que vão até 400 megapascal de limite de escoamento. Através de trabalho a frio, né, de encurramento do grão, a gente consegue também aumentar propriedades mecânicas, e a diferença é que por esse caminho não tem redução relevante de condutividade térmica, e por esse caminho tem uma relevante redução da condutividade térmica. Se o projeto é para uma peça, um trocador de calor, um radiador, um material que a condutividade térmica vai ser usada como atributo, a gente tem que tomar cuidado de mencionar corretamente a liga. Bom, eu vou deixar para vocês aqui algumas atividades para vocês treinarem a leitura e a interpretação dos diagramas. Aqui a gente tem um diagrama de tensão de falha por densidade, né? Essa tensão de falha, como eu já comentei com vocês, pode ser o limite de escoamento, pode ser o limite de ruptura, pode ser o limite de cisalhamento, depende do tipo de material que a gente está abordando, em função da densidade. Então, como um exemplo hipotético, eu estou ilustrando para vocês uma liga de zinco que fica nessa região do diagrama. Ela tem 200 megapascal de escoamento e 6.000 quilos por metro cúbico de densidade. Essa liga, com uma barra de 1 metro, vai ser carregada com uma força de 9.000 newtons. Então, essa força, pela área da seção resistente, vai gerar uma tensão. A gente pode pegar a tensão de referência sem limite, sem fator de segurança mesmo, pode pegar o valor nominal aqui do limite de escoamento para dimensionar o raio. Então, a gente vai chegar num raio típico do zinco, e com esse raio, com essa geometria, com esse diâmetro, a gente vai encontrar o volume e densidade, a gente encontra a massa final do zinco. A partir desse material como referência, seria, por exemplo, um projeto onde o zinco é o material atual e a gente vai pensar num outro material para substituir o zinco, para ver o que acontece. Então, o primeiro exercício seria encontrar materiais mais resistentes, sem mexer na massa, sem mexer na geometria, sem mexer no raio nem no diâmetro. Ele vai ser simplesmente mais resistente. Então, nós vamos pegar aqui a tensão de falha como propriedade mecânica e escolher 3 materiais nessa região superior aqui do diagrama para poder comparar com o zinco sem mexer na geometria, sem mexer no diâmetro nem no comprimento da barra. Vocês vão, a partir dessas propriedades que vocês vão encontrar no diagrama, calcular a massa final e o raio final, da mesma forma que eu mostrei para vocês como calcula aqui para o zinco. Depois vocês vão encontrar 3 materiais com a mesma performance. Nesse caso aqui, a gente está falando performance em massa, com a mesma massa final que o zinco, porque a gente já viu um exemplo anterior, onde uma barra redonda em tração, o índice de mérito para redução de massa com raio variável vai ser tensão de falha por densidade. Então, nesse caso, o raio vai ser variável, vocês podem escolher outros raios, mas com a mesma performance. Então, nós vamos pegar essa linha de referência de inclinação, colocar ela lá no zinco e escolher materiais com maior espessura. Se é a mesma performance, vai estar em cima da linha, maior espessura vai ser desse ponto para a direita do diagrama. Desculpa, aqui é menor espessura, né? Para cá é menor espessura, onde eu marquei, maior espessura é para cá no diagrama, porque deste ponto, deslocando para a esquerda, a propriedade mecânica vai caindo. Então, a espessura, para compensar, o diâmetro, o raio vai aumentar. Aqui eu estou falando de espessura, porque é um termo genérico, né? Mas como é uma barra redonda,
nós estamos trabalhando aí com diâmetro ou com raio. Então, o raio aumenta para compensar a propriedade mecânica, porém a massa vai ser a mesma. Vocês vão encontrar três materiais em cima da linha à esquerda do ponto de referência do zinco. Calcular a massa final e o raio final. E a mesma coisa para menor espessura. Três materiais à direita do diagrama, três famílias de materiais. Esse exercício não precisa entregar, é só para vocês fazerem mesmo e treinar o uso do diagrama. Bom, outro exercício, vocês vão dar um pause aí de novo no vídeo, tentar encontrar o índice de mérito, agora pensando num projeto onde a rigidez é o ponto de partida, onde o projeto é concebido na deformação elástica. Isso significa que a deformação elástica é sob controle. A gente está supondo que esse valor de deformação elástica é bem menor que o limite de escoamento, então automaticamente a deformação plástica não vai acontecer. Então é um projeto que a deformação plástica está bem distante e a gente limita ele na deformação elástica. É uma barra sendo tracionada, uma barra redonda, o objetivo de reduzir massa, raio e material variáveis. Assim como a gente fez para o limite de escoamento, a gente vai pensar agora no módulo de elasticidade como propriedade para garantir a rigidez da estrutura. Lei de Hooke, que vocês já conhecem, tensão, módulo, deformação. A notação do autor para todos os tipos de situação é deflexão. A deflexão é uma notação muito utilizada para vigas e estruturas que estão sendo submetidas à flexão. Na flexão, quando a gente coloca uma força de cima para baixo, dois apoios, como eu já mostrei para vocês, a tendência do material é formar uma barriga, e deflexão é usado para indicar em milímetros, deflexão ou flecha, né, o tanto que essa estrutura cedeu. Então, aqui ele usa a notação deflexão, mas no caso de uma barra em tração, a gente está falando de deformação elástica epsilon, como a gente já conhece na ciência dos materiais. Bom, nesse exemplo, vocês vão tentar encontrar o índice de mérito. Para essa situação, a redução de massa como performance e a lei de Hooke como equação do projeto. Eu já vou contar para vocês aqui o resultado. Então, dá um pause aí e tenta fazer. Bom, trabalhando aqui na lei de Hooke, o raio variável, a gente tem o raio sendo dimensionado a partir do módulo, dependendo do material a ser escolhido. Força é constante, deformação elástica constante, π constante. O raio será qualquer um suficiente para que a deformação elástica, esse valor de deformação elástica aqui, fique sob controle em função do módulo do material a ser escolhido. A equação da performance é a equação da massa. A própria equação da massa tem a variável que a gente tem liberdade de trabalhar, então dá para combinar as duas equações e encontrar um índice de mérito de módulo por densidade. Esse aqui é o diagrama módulo por densidade. A gente já temos aqui as linhas de referência para cada tipo de módulo de índice de mérito encontrado. A gente pode usar o índice de mérito módulo densidade por módulo por densidade. Essa inclinação aqui, inclinação igual a 1 no diagrama, eu plotei ela aqui em cima. A gente pode escolher aqui os materiais que vão me dar melhor performance em redução de massa, pensando na rigidez do material. Quanto mais rígido e menos denso, melhor vai ser o projeto final, mais leve vai ser o produto final. Então, se a gente pensar em uma combinação de maior performance com menor densidade, maior rigidez com menor densidade, seria quanto mais alto e quanto mais à esquerda. Então, a gente vai ter os melhores materiais aqui mais na parte central do diagrama, os mais altos aqui, o carbeto de boro, polímero reforçado com fibra de carbono, carbeto de silício, óxido de alumínio, um pouquinho mais abaixo aqui, vidro e ligas de magnésio, na mesma proporção aqui dos vidros e das ligas de magnésio, as ligas de aço. Vocês podem ver que a bolha da liga de aço é pequenininha, as ligas de aço, elas não variam muito a densidade, nem o módulo, mesmo trabalhando com todas as ligas que a gente conhece, rigidez e densidade varia muito pouco. Então, a liga aqui ela é bem pequenininha, indicando as duas propriedades dentro de um valor mais constante. Bom, a leitura do diagrama é da mesma forma que a gente faz com os demais, né? Vocês já estão acostumados a isso. Também vou deixar aqui 3 situações para vocês trabalharem. Encontrar no diagrama materiais com módulo acima de 50 GB. Encontrar materiais acima de 50 GB e menor que 3. Então, é só achar o ponto aqui de 50 GB, achar o ponto de
3 mil quilos por metro cúbico, encontrar a região de interesse, descartar os demais e, pensando em materiais com a mesma performance que o zinco, as ligas de zinco estão aqui, vocês vão achar o zinco do exercício anterior, 200 megapascal de limite de escoamento. Desculpa, ele não vai ter 200 de limite de escoamento, porque esse gráfico é de módulo. Então, ele está aqui com em torno de 10, 20, 30, 40, de 60 a 100, mais ou menos aqui, de 650 a 100 de módulo, e a densidade dele aqui em torno de 6 mil, né? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Nós temos aqui, pode pegar um ponto central como referência, encontrar a mesma performance em massa, só mesmo para encontrar menor espessura. Então, a gente vai olhar para o diagrama, traçar a linha de índice de mérito e olhar à esquerda. Falei errado. Olhar à direita, esse aqui não, para poder encontrar materiais em cima da linha de índice de mérito, porém com menor espessura. Bom, situações gerais da indústria da mobilidade, indústria do transporte, a questão da massa é muito relevante, porque transportar coisas mais pesadas significa gastar mais energia, gastar mais combustível. Então, tem uma pegada muito forte nos projetos que envolvem a indústria da mobilidade, que é reduzir massa. Então, aqui tem exemplos de vigas e de colunas rígidas e leves ou resistentes e leves. Aqui tem um exemplo dessa coluna, que ela vai suportar toda a carga na aterrissagem. Nesse caso, o limite de escoamento é o ponto principal, não pode ter deformação plástica, né? A deformação elástica ela é aceitável, a gente não precisa controlar a deformação elástica muito precisamente, porque essa peça não vai ter nenhum problema funcional se ela sofrer uma certa flexão. Obviamente não vai ser muito grande a ponto da barriga do avião encostar no chão, mas para materiais metálicos, os valores de deformação elástica são muito reduzidos, metais e cerâmicas, né, a deformação elástica é muito reduzida até chegar no limite de escoamento. Então, são valores muito pequenos de deformação elástica, de forma que esse projeto ele é concebido principalmente na resistência e não na deformação elástica. Já painéis, no caso aqui, aparentemente, utilizando painéis de materiais de madeira, esses painéis, eles têm que ser muito rígidos, porque eles que sustentam todo o voo, né? Então, se ele tiver uma variação aqui na rigidez, ele pode inclinar um pouquinho, pode gerar um problema de performance. Imagina um avião com as asas flexíveis, né? Ele vai ficar ali balançando igual um passarinho batendo asa. Não vai ser muito interessante, não. Já a indústria da construção civil, que tem praticamente todos os seus produtos no chão, a massa final não importa porque está no chão, ela não vai ser transportada. Exceto peças suspensas, né, como o telhado desse parece uma rodoviária, né, parece uma estação de trem, não sei. Esse telhado, as peças do telhado, se forem muito pesadas, a estrutura vai ter que ser muito pesada. Mas depois que está no lugar, depois que está completamente dimensionada, o peso não é problema. O problema, geralmente, para esse tipo de indústria é o preço. Então, a gente tem um apelo muito forte em reduzir custo para a construção civil, mesmo que fique mais pesado. Então, se uma estrutura, por exemplo, essa estrutura aqui de fixação do telhado, se o telhado for muito pesado e a estrutura tiver que ser muito superdimensionada para suportar o peso do telhado, se essa estrutura superdimensionada for mais barata, beleza, não tem problema não. Por exemplo, a gente pode comparar concreto, que são peças bem mais espessas do que peças de aço. Se a gente comparar concreto, uma coluna de concreto, uma viga de concreto para suportar o telhado, é muito mais pesado do que barras redondas, né, do que tubos de metal. Só que o concreto é mais barato, então vale a pena fazer de concreto do que fazer com tubos fininhos, né? Essa estrutura aqui a gente pode ver são tubos aparentemente de alumínio. Muitas vezes o preço ele não é sempre mandatório, aqui a gente tem um apelo estético muito grande, né? Às vezes o produto paga o preço, né? O dono do produto paga o preço de uma coisa mais cara, mas geralmente a construção civil tem a premissa de ser barato. Aqui vocês podem ver situações de estruturas rígidas e resistentes, porém com uma performance em preço. Bom, a gente também pode pensar, mostrando aqui de combinação de propriedades e situações onde elas são empregadas.
Molas são sistemas que armazenam energia cinética e elas têm que, geralmente, ser leves e rígidas e resistentes para poder suportar as cargas e armazenar muita energia cinética. Nesse caso, a gente vai chegar numa combinação de módulo específico, que seria o módulo com densidade, e resistência específica, que é a resistência com densidade. Então, aqui a gente tem o material rígido e a densidade para gerar um produto leve, a resistência e a densidade para gerar um produto leve, e a combinação dos dois, a gente tem índices de mérito que combinam aqui, por exemplo, a resistência com o módulo. Se o material for muito resistente e muito rígido, a gente vai ter produtos que vão dar uma performance bem interessante. Locais onde o tamanho das peças tem que ser reduzidos por diversos fatores, né? Tem muitas indústria da computação, por exemplo, precisa o tempo todo estar reduzindo o tamanho dos seus produtos, ou até mesmo peças como facas, diafragmas e dobradiças em elementos de máquinas que têm que ser reduzidos para não atrapalhar o funcionamento do sistema e para funcionar melhor. A gente tem módulo em função da resistência mecânica. Né? O diagrama é muito parecido com o anterior, né? Só que em vez de ser o módulo específico pela densidade específica, módulo por densidade. O índice de mérito é praticamente o mesmo, porém o posicionamento tridimensional aqui dos materiais muda, porque aqui não é um módulo específico nem densidade específica. Vasos de pressão são sistemas de armazenamento de líquidos e gases sob pressão. A tenacidade à fratura é uma propriedade muito interessante, porque ela mede de forma direta a tendência de uma trinca se propagar e gerar uma falha na estrutura, né? Uma trinca pode ser uma microtrinca, pode ser uma bolha, pode ser um pequeno defeito na superfície. Materiais com tenacidade à fratura muito alta, essa trinca não se propaga. Indiretamente, a tenacidade à fratura mede a resistência ao impacto, porque materiais que têm uma baixa resistência à propagação de trincas vão resistir pouco ao impacto. Então, é uma medida indireta de impacto, uma medida direta de resistência à propagação de trincas. Por densidade, por tensão de falha. Então, materiais muito resistentes e muito resistentes à propagação de trinca. A gente tem aqui índices de mérito de K1C por tensão de falha. Também rigidez por tenacidade à fratura, com índices de mérito de módulo por K1C. K1C por módulo. Trocadores de calor, como foi o exemplo do alumínio que eu comentei com vocês, e ferramentas de precisão, a gente pode combinar a expansão térmica com condutividade térmica para encontrar o índice de mérito e assim por diante. Bom, esse era o finalzinho da aula de índice de mérito. Vou deixar isso gravado para vocês. Vejo vocês na próxima. Um abraço, se cuidem.